Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao aulão da EBD. O Ministério de Educação Cristã da Igreja Batista do Barro Preto nos convidou para estarmos nessa manhã à frente dessa escola bíblica, trazendo algumas respostas, discutindo sobre algumas perguntas que os nossos irmãos fizeram a respeito de dúvidas da Bíblia. Estamos com o nosso pastor Arlécio, pastor Silvio Lamego também, e vamos juntos tentar conversar sobre alguns temas tão interessantes da Bíblia. Esse ano fizemos juntos como igreja a leitura da Bíblia em ordem cronológica, e é tão importante, é uma bênção participar de uma igreja que se importa com a educação cristã, uma igreja que ama a palavra do Senhor, de uma igreja que valoriza e que zela pelo ensino bíblico. Isso é um privilégio, é uma bênção, um motivo de grande alegria. Foram muitos testemunhos de pessoas que leram a Bíblia esse ano e de que tiveram a sua casa transformada, o seu lar transformado, a sua família abençoada, tiveram um entendimento espiritual maior, e é uma bênção mesmo. Fazer a leitura em ordem cronológica foi um desafio, mas foi muito bom porque muitos irmãos puderam entender as fases, as épocas da história da Bíblia, né? Da história do povo de Deus ao longo da história, né? Muitos irmãos descobriram, por exemplo, que Jó, embora escrito na Bíblia aqui, embora organizado depois do Pentateuco, Jó viveu antes de Moisés, né? Muitos irmãos descobriram também que Esdras, Neemias e Esther, embora organizado antes dos Salmos, Esdras, Neemias e Esther viveram muito depois de Davi, de Salomão, de Saul, dentre outros, né? E é muito bom poder entender isso, né? E vamos dar início. Gostaria que o pastor Arlécio desse uma palavra e iniciasse orando esse momento antes de respondermos às questões bíblicas. Obrigado, Guto. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, amigos. Que prazer estarmos juntos nesse momento para lermos a palavra de Deus, para estudarmos a palavra de Deus. Como pastor, eu sou muito grato a Deus pela existência da escola bíblica dominical. É uma oportunidade extraordinária que temos a cada semana de abrirmos o texto sagrado, de estudarmos o texto sagrado e aprendermos realmente com a palavra de Deus, os princípios e os valores do reino de Deus. E a palavra de Deus é inerrante. Não há absolutamente nada que possa nos trazer confusão. Ela é clara, objetiva, ela ensina os valores do reino, ela nos mostra a vontade de Deus. Quando a gente abre a Bíblia, a própria Bíblia, a palavra de Deus, Salmo 119, nós encontramos 176 versículos no Salmo 119, somente falando sobre a Bíblia, somente falando a palavra de Deus. E o salmista começa dizendo assim: bem-aventurados, ou seja, tem a aprovação de Deus, a bênção de Deus, aquele que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Então, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, é motivo realmente de bênção para todos nós. Vamos orar nesse momento? Pai Santo, nós te damos graças pela oportunidade de mais uma vez abrirmos as Sagradas Escrituras e procurarmos, Pai Santo, entender aquilo que o Senhor nos ensina, entender a vontade do Senhor para a nossa vida. Que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine, Pai Santo, para que tenhamos sempre discernimento e sabedoria na compreensão da Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então vamos lá, né, meus irmãos, vamos lá, pastores, para a primeira pergunta, né? A primeira pergunta nós vamos tentar tratar a respeito de 1 Samuel capítulo 28. Gostaria só de ler rapidamente o texto. Os irmãos, muitos já conhecem essa passagem, é uma passagem que muitos consideram como polêmica e difícil de entender. Mas um irmão fez essa pergunta, né? E 1 Samuel capítulo 28, eu leio a partir do versículo 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Aí conta a história que Saul foi até o encontro dela, e eu leio agora o versículo 10, né? Onde, a partir do versículo 10, então Saul jurou
pelo Senhor, dizendo à mulher: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem você quer que eu faça subir até você? Respondeu Saul: faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste, pois tu mesmo és Saul? Versículo 13. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher, ou seja, a necromante, respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu a cartomante: vem subindo o ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Aí o texto continua com o diálogo, mas a pergunta que não quer calar e que alguns irmãos se fazem, né? Saul consultou uma necromante em Endor. Como assim a Bíblia descreve isso? Isso acontece mesmo? Isso existe? E era Saul ali, era Samuel quem subiu, quem a necromante fez subir, ou era um espírito enganador? Peço ao pastor Arlésio que nos oriente nisso. Guto, quando nós lemos a Bíblia, às vezes nós somos levados mais por uma curiosidade e começamos a buscar assuntos que nem sempre edificam. E a gente, às vezes, se pega de uma palavrazinha e escreve do contexto em que ele foi escrito. Veja a leitura que você fez, a partir do verso 6. Diz assim: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, não por profetas. Se o Senhor não respondeu, responderia agora através de uma cartomante? Não seria. Outra coisa, quando o verso 13 diz: veja um Deus que sobe da terra, Deus aí está em letra minúscula, a palavra hebraica significa um fantasma, né? um ser sobrenatural, ou seja, um espírito que com certeza, no verso anterior que lemos, não veio da parte de Deus. Como é que Deus estaria enviando Samuel? Agora, a Bíblia, ela por si só, Guto, ela se explica. A Bíblia é coerente. Aí eu vou para Levítico, por exemplo, no capítulo 20 de Levítico, no verso de número 6, está escrito assim, é o Senhor dizendo: disse mais o Senhor a Moisés, está lá no verso 1, capítulo 20, no verso 6, quando alguém se virar para os necromantes, quer dizer, aquelas pessoas que consultam os mortos, feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei no meio do seu povo. Então Deus condena de maneira dura a consulta aos mortos. Nesse mesmo capítulo, no verso 13, no verso de número 27, diz assim o texto: o homem ou a mulher que sejam necromantes ou feiticeiros serão mortos, serão apredejados, o seu sangue cairá sobre eles. Quer dizer, Deus não usaria uma pessoa que o próprio Deus condena e amaldiçoa para falar com o servo, com o rei Saul. Aí você vai para Deuteronômio, capítulo 18. A Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia e entender o todo, né? Muito Deuteronômio, capítulo 18, versos 9 a 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Algo que Deus diz é abominável, não seria usado como instrumento de Deus para cumprir uma vontade dele. Aí você vai para Isaías, capítulo 8, verso 19. Isaías,
capítulo 8, verso 19, mais uma vez o Senhor dizendo, agora através de Isaías: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Mais uma vez, de forma dura, contundente, clara, a desaprovação do Senhor, considerando maldição. E aí, no verso, em 2 Crônicas, capítulo 10, verso 13. Segundo Crônicas, capítulo 10, verso 13. Não é 2 Crônicas, eu estou aqui me confundindo. Vamos voltar lá a Samuel, o texto que nós lemos inicialmente, que foi objeto desse estudo. É 1 Samuel 28. Novamente. Primeiro, nós fizemos a menção do verso 6, que o Senhor não respondeu a Saul de jeito nenhum. Segundo, a palavra Deus, no letra minúscula, significando um ser sobrenatural ou um fantasma. Verso 14. Quando ele perguntou à mulher qual é a figura, diz o verso, vem subindo um ancião, está envolto numa carta. Aí diz o texto: entendendo Saul que era Samuel, ele é que interpretou aquela figura que fora dita pela mulher como se fosse Samuel. Mas foi um equívoco dele, e tanto que depois a gente encontra o outro texto que eu iria mencionar, que é o texto dizendo que ele foi punido e foi morto justamente por ter buscado aquela abominação, ter cometido aquela abominação. É a Bíblia que responde. Então, como eu disse inicialmente, a Bíblia não é incoerente. Deus condena nos vários textos, e depois usa aquele instrumento para poder falar a Saul, seria incoerência. Então, é uma figura estranha, é um espírito maligno, seja o que for, mas não seria de maneira alguma Samuel. Amém. Tão claro como um lindo dia de sol, né, pastor? Amém. A Bíblia responde à própria Bíblia. Palavra de Deus, viva e santa. Amém. Dirijo agora a pergunta ao pastor Silvio Lamego. Outra pergunta que um outro irmão fez, a respeito de Números, capítulo 21, versos 7 a 9, quando Moisés, o povo estava no deserto ali, e é aquele episódio com Moisés e a serpente no deserto. E eu leio o texto, Números capítulo 21, a partir do verso 7. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, Moisés, ao Senhor, para que ele tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então a pergunta que não quer calar, pastor Silvio: a serpente a serpente, pelo menos no Gênesis, ali, tem um aspecto negativo, tem um símbolo negativo, né? Mas quando Moisés faz essa pergunta aqui, teria alguma coisa a ver com Cristo? Fala um pouco para a gente sobre esse texto aí, sobre talvez uma suposta cristologia sobre esse texto. O que ele quer dizer a nós aí? Muito bom. Bem-vindos os nossos irmãos, amigos que nos acompanham no canal da igreja, nesse tempo de perguntas e respostas, depois da leitura bíblica. O pastor Arlécio respondeu muitíssimo bem aí a primeira pergunta, e fazendo assim eu acredito que é um entendimento de interpretação bíblica, é que nem sempre porque está registrado na Bíblia, aquilo passa a ser uma ordem para que façamos. Veja, a Bíblia tem vários registros de guerra, de mortes. Isso não significa dizer que porque está registrado é para que nós sigamos. O que é para seguir na Bíblia, a Bíblia mesma, ela se interpreta. O Lutero diz: a Bíblia interpreta a si mesmo. O próprio Guto falou isso, dessa própria interpretação. Veja, uma questão de Samuel, uma única questão, isolada, a Bíblia não fala mais nada sobre isso,
E você veja que o pastor Alessio leu pelo menos 5 textos ou mais, falando do que a Bíblia discorda do assunto. Então, aquilo que é mais, a gente tem base. Mas às vezes a Bíblia coloca os trechos que são registros, né? Então as pessoas dizem, está lá. Né? Tem um texto de Salmos que diz que vós sois deuses, e aqueles deuses ali se refere a magistraturas, a líderes, a homens que eram príncipes sobre as pessoas, né? Pessoas que lideravam, eram tratados como deuses, letra minúscula, deuses mesmo. Alguém não entendendo aquele registro, passa a dizer, olha, a Bíblia diz que nós somos deuses, e não é isso que a Bíblia exatamente está dizendo. Cristologia bíblica é um assunto muito bom, porque a gente entende que alguns fatos da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento, esses fatos apontam para Cristo, né? Então aqui está um fato que nós entendemos quase que de forma comum entre os estudiosos teólogos, que esse fato representa uma figura, uma mostra para Cristo. No deserto, o povo havia pecado. É bem interessante que o texto diz que serpentes abrasadoras foram enviadas para o meio do povo como uma espécie de castigo. E nós sabemos, teologicamente e biblicamente, esse é o entendimento, todo homem pecou, né? Todos nós pecamos. Então, a partir do nosso pecado, por que Deus castiga pessoas boas, né? Então, não há ninguém bom. Por que aconteceu um tsunami lá com tantas pessoas boas e inocentes? Não, ninguém é inocente. O pecado arruinou a raça humana, o pecado estragou a nossa vida. A partir do momento que estamos estragados do pecado, estamos condenados, estamos destituídos, afastados dessa graça, dessa comunhão com Deus que o homem tinha no jardim, muito plena. A serpente do deserto, o texto disse que o povo chega para Moisés e aí há um momento muito interessante de arrependimento. É aquele momento em que a raça humana diz assim, olha, nós pecamos. Esse é o discernimento muito grande das pessoas, quando há entendimento de pecado. Então, quando eu peco e eu sei que eu pequei, isso é muito nobre, quando eu digo eu pequei, eu preciso. Não é? E a Bíblia diz lá, todos pecaram, todos indistintamente, e carecem, e necessitam, e são urgentemente necessitados de alguém que os retire de lá, que faça essa remissão. Então, o pecado do povo, as serpentes estavam picando e morrendo, o povo estava morrendo por causa daquele pecado, né? Desesperados, as pessoas entendem que aquilo é fruto do pecado, né? Inclusive, o pastor pregou no domingo, dia 20, aqui na igreja, o pastor Alessio, à noite, trouxe uma palavra, quando ele disse do pecado. Ele falava também que todas as pessoas pecadoras agora precisavam de um remidor, né? de alguém que o retirasse de lá. E aí, esse povo, ele pede a Deus, pede a Moisés, assim, Moisés, ore ao Senhor. E é muito interessante isso, Guto, pastor Alessio e demais irmãos que nos acompanham, que ele pede para que Moisés ore. E a Bíblia diz que Moisés ora ao povo, ora a Deus, aliás. E orando ao Senhor, o Senhor disse, olha, faça uma serpente, coloque lá, e Moisés, na ponta da haste, lá na vara, e ele fez a serpente. Então, todos que olhavam, que eram picados pelas serpentes, e olhavam para aquelas serpentes, para aquela serpente que estava lá de metal, de bronze na haste, eles eram imediatamente curados daquele veneno mortal. Coincidentemente, e não por acaso, mas porque é um projeto, aí a gente entende que é uma figura cristológica que aponta, né? Diz o seguinte, em João capítulo 3, o verso 14, diz o seguinte, 14 a seguir. João 3, verso 14, palavra de Jesus. Ele mesmo dizendo, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui está o próprio Senhor Jesus dizendo, e aí eu gosto muito, irmãos, pastor Alessio, Guto, dessa referência que o Novo Testamento faz do Antigo. Né? Você não encontra em nenhum momento do Novo Testamento
trechos isolados do Antigo, porque foram registros que estão na Bíblia. No entanto, aqui nós encontramos o Senhor Jesus replicando aquilo que aconteceu lá no jardim, lá no deserto. Ele diz, olha, da mesma forma que aquela serpente era levantada para extirpar, para eliminar o veneno mortal daquelas pessoas, importa que Cristo, ele falava dele mesmo, né, que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Portanto, todos nós, uma vez arruinados pelo pecado, que é, diga-se de passagem, ferida mortal, espiritual, o pecado do Éden, que a serpente mordeu lá no Éden, com a mentira, com o engano, com Eva, essa serpente que mordeu o homem no Éden, que traiu o homem, que fez o homem se distanciar de Deus, arruinados da aliança com Deus, esse homem agora volta a ter comunhão com Deus, porque esse veneno mortal da serpente do Éden, ele é eliminado à medida que nós olhamos para Cristo, que nós recebemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E ele diz, porque Deus amou o mundo a tal ponto de dar esse Cristo, disse, olha, claro que Cristo não é uma serpente, mas ele é levantado, para que as pessoas que aceitarem a Jesus, que olharem para Cristo como Salvador, serão automaticamente livres do pecado mortal, do pecado final. Silvio, é interessante, a cura do povo não estava na serpente, mas na obediência à palavra de Deus, é na fé, não é? Não era a serpente. Agora, infelizmente, o que a gente observa na história do povo de Deus é que, posteriormente, como está lá registrado no 2 Reis, que o povo começou a adorar uma serpente, né? Uma serpente de bronze. Fazer quer dizer, em vez de culto, estar voltado para Deus, voltaram para o instrumento. E assim acontece também com a própria cruz de Cristo. Sim. Muitas vezes, em vez de olhar o crucificado, adora muitas vezes a cruz. A cruz. A salvação não está na serpente, a salvação não está no objeto, na madeira. Estava na fé em Deus, como no Novo Testamento em Jesus Cristo. Verdade, pastor. Eu gosto de pensar que a salvação não está no objeto, mas está no objetivo de olhar para Cristo, exatamente, para o seu Salvador. Amém. E esses símbolos, eles apontaram para Cristo. Olha que incrível. Desde a época que o povo estava no deserto, Deus já estava falando para o povo, Deus já estava guiando a história humana para que Cristo, na plenitude dos tempos, se manifestasse e viesse aí, trazendo todo sentido a todas essas coisas. Incrível, como a palavra do Senhor é poderosa e incrível. Dirijo agora a pergunta para o pastor Arlécio. Gênesis capítulo 6, versos de 1 a 4. Muito interessante essa questão dos arquétipos, né, do Antigo Testamento. Como o pastor Silvio e o pastor Lécio falaram, a gente vê vários arquétipos, né? A gente vê Isaac, quando Abraão ele ia sacrificar Isaac, aquilo aponta para Cristo. Depois João fala que o Cordeiro de Deus se manifestou, né? Isso é incrível. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1 eu leio. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. E a pergunta que vem a partir desse texto é que esses filhos de Deus aqui, que fala no versículo 2, existe uma linha de interpretação que fala que seriam anjos materializados, né, que seriam anjos caídos, e que eles se uniram com as mulheres, com as filhas de Deus, eles vendo que as mulheres eram formosas, se uniram a elas e geraram filhos, e que seriam os gigantes. Né? E que esses nefilins aqui seria referência a essa união entre esses seres angelicais caídos e essas mulheres humanas. E esse nefilim seria um ser híbrido, né? E o que a gente pode falar disso, pastor? Seria realmente isso ou não? Quem seriam esses nefilins? Quem seriam esses gigantes? O que esse texto tem a dizer aqui? O Guto e irmãos, pastor Silvio, essa pergunta me faz lembrar de uma experiência que tive quando seminarista. Pastor
Reinaldo Purim era meu professor de filosofia, e um dia ele estava entrando em sala de aula, e eu estava lendo um texto, e que eu não compreendi muito, eu não estava entendendo o texto. Então, aproveitei o professor Purim, que estava chegando, e fiz essa pergunta: pastor, o que significa esse texto? Ele olhou para o texto e me perguntou o seguinte, inicialmente: no texto tem alguma palavra que você não entende o sentido dele em português? Eu digo: não, pastor, eu entendo totalmente isso aqui. Então, filho, o que você está querendo descobrir no texto? Às vezes a gente fica, irmãos, buscando algo que não está no texto. Veja o que diz o texto sagrado. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, não está dizendo aqui as filhas dos deuses, dos espíritos, dos anjos, etc. Está falando de homens. Aí a distinção que faz aqui, eu creio, e aqui é uma interpretação que eu acho lógica e racional, é que a diferença é entre aqueles que tinham temor de Deus e aqueles que não tinham temor de Deus. Você volta para o Gênesis, por exemplo, no capítulo 4, verso 26, a geração de Sete. Diz o texto: a Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então vem a geração de Sete, que tinha o temor do Senhor, que invocava, e tinha aquela outra geração, possivelmente de Caim, que não tinha o temor de Deus. E o texto aqui, o que está enfatizando, não é o aparecimento de anjos, de espíritos, de demônios que se transformaram, seres híbridos, homem e espírito. Não, está fazendo uma distinção aí sobre aqueles que criam, que tinham temor, e aqueles que não tinham o temor de Deus. Quando diz aqui o verso 4, havia gigante na terra, ora, a Bíblia fala a respeito, por exemplo, dos descendentes de Anak, que eram homens enormes, que eram homens gigantescos. E a gente, puxa, mas esses gigantes eram o quê? Aí eu me lembro de um livro, e até fiz referência outro dia a você, que fez na década de 60, 70, fez muita fama, Erich von Däniken, o autor, que escreveu um livro, Eram os Deuses Astronautas? E muita gente, até crentes, ficaram impactados, porque ele tirou do texto bíblico, isoladamente, alguns textos, lá em Ezequiel, a experiência de Elias, que foi arrebatado, de Enoque, que foi arrebatado, então criou aquela ficção de que os deuses eram astronautas, que vieram de outros planetas e habitaram aqui, etc. É ficção. O texto está aqui, claro, os filhos dos homens com as filhas, com as filhas de Deus, ou seja, aqueles que eram tementes, aqueles que não tinham o temor de Deus. É uma referência até, e eu posso até tirar isso como inferência, o perigo que há do casamento misto. As pessoas com temor de Deus no coração se relacionar com pessoas ímpias que não têm o temor de Deus. É uma referência. Agora, só para complementar, eu vou lá para Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versos 29 e 30. Veja o que diz o texto sagrado. São palavras de Jesus Cristo, né? 22, 29, respondeu-lhe Jesus, porque os saduceus fizeram algumas perguntas aos irmãos, a Jesus Cristo, digo, e usou um argumento absurdo. Lá no verso 24 diz assim: Senhor, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva, suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, verso 29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu.
E quanto à ressurreição, ele continua. Quer dizer, Deus está dizendo que os anjos do céu não casam, não se dão casamento. Eles não podem encarnar-se em ser humano para o casamento. E os espíritos, os demônios, também de igual modo, não podem assumir a carne humana e ter um relacionamento sexual íntimo com o ser humano. É simplesmente impossível. Então não existe esse ser híbrido que alguns imaginam existir. O texto lá de Gênesis é que os tementes a Deus casaram com aqueles que não eram tementes a Deus. Nada mais do que isso. Passar disso é apenas especulação, é ficção. Claro, como lindo dia de sol, pastor Arlécio. Assina embaixo 100%. Amém. E é uma questão interessante, porque tanto por essa questão interpretativa, como o pastor explicou tão bem... E uma coisa, Guto, quando tem o texto lá, porque os nefilins, as pessoas não buscam entender o que significa nefilin. A palavra hebraica significa homens grandes, homens gigantes. A gente esquece de Golias. Golias, quando brigou com aquela luta de Davi com Golias, que era um gigante, a Bíblia fala, traduzindo para a gente, ele teria mais ou menos 2,92 metros. Dá para imaginar que é um homem de 2,92 metros? Há quem diga até que era um pouco mais, mas no mínimo 2 metros, era um gigante. Então era normal a existência de homens grandes. Os anaquitas, os descendentes de Anak, eram grandes, eram gigantes, eram fortes. Então, aí a nefilim significa justamente isso, homens grandes, homens fortes. Só isso. Não é astronauta ou ser de outro planeta. Interessante que, olhando também para o texto, quando a gente faz uma exegese da palavra, pegando a raiz no próprio hebraico, a gente vê que a Bíblia responde a si mesma, né? Volto agora a pergunta para o pastor Silvio, uma pergunta que trata a respeito de um tema tão importante, tão interessante, que é a antiga e a nova aliança. Tanto se ouve falar sobre antiga aliança, sobre nova aliança, mas o povo quer saber o que significa antiga aliança, nova aliança. Explica para a gente, pastor. Aí, discorre perguntas fáceis, né, pastor? Bom, seria que fosse sempre assim, né, pastor? Pois é, perguntas fáceis. Irmãos, é o seguinte, Jeremias capítulo 31, versos 31 até o 34, diz o seguinte, Jeremias 31 a seguir. Ele diz o seguinte: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Bom, palavra linda, perfeita. Naturalmente, quando Jeremias recebe esse texto do Senhor, o povo de Judá, o povo de Israel, o reino já tinha se dividido, o povo de Israel já havia sido levado cativo pela Síria, o povo de Judá estava na iminência, já nos dias finais de liberdade, e seriam, portanto, as vidas, as famílias de Judá, cuja capital é Jerusalém, seriam levados cativos pela Babilônia. Então Deus chama o profeta Jeremias e diz a ele: olha, vem dias, diz o Senhor,
porque eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, que está lá no cativeiro da Babilônia, e com a casa de Judá, que daqui a pouquinho vai ser levada a cativeiro. Era uma mensagem de esperança, né? Mensagem efetivamente de esperança. Isso é lindo, né? E aí ele diz, bem interessante, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais. Então aqui já começa a clarear as coisas. É o seguinte, Deus vai fazer uma nova aliança com aquele povo, mas não é uma aliança como ele fez com os judeus, os antigos, os pais desse povo de Israel e de Judá, nos dias anteriores. Por quê? Porque ele diz que no dia que ele tirou o povo do Egito, não é aquela mesma aliança que ele vai fazer. Ele diz bem claro no verso 32, que ele vai fazer uma nova aliança. No verso 31, eu firmarei uma nova aliança. No dia que ele tirou o povo do Egito, aí ele diz, por que não é a mesma aliança? Porque, no verso 32, na parte B, eles anularam a minha aliança, apesar de eu os ter tirado do Egito, o povo fez o que fez. Muito bem. Então Deus é claro quando ele começa a explicar a sua palavra, nos versos 33 de Jeremias 31, ele diz, porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel. E aí agora é bem interessante, porque quando ele usa casa de Israel, ele não usa mais casa de Judá. Então Judá ficou fora, não, é porque aqui já é uma figura para uma Israel única. A Israel de Deus, que nós entendemos que é o povo judeu, é o grego salvo, que nós chamamos de igreja, é um povo único do Senhor. Ele vai firmar uma aliança com esse povo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, e essa aliança, ela implica não fazer mais, repare bem, na antiga aliança era necessário que a cada ano se fizesse a morte de um cordeiro, de um sacrifício para que se apresentasse a Deus. Na antiga aliança era preciso que um sacerdote tivesse, sem nenhum defeito físico, escolhido por Deus, apresentado publicamente e levado até a arca da aliança para apresentar as orações do povo a Deus. Essa era a aliança que Deus havia feito quando tirou o povo do Egito. Na antiga aliança, além disso, era necessário que as pessoas elas guardassem a lei na testa, fizesse um recipiente, guardasse aqui trechos da lei. Na antiga aliança, eles eram obrigados a escrever nas portas, nos umbrais das portas, trechos da lei. Isso era obrigatório. Na antiga aliança, eles tinham um ritual de derramar sangue uma vez por mês, como eu disse, naquele sacrifício, de queimar incensos. Esses elementos todos na antiga lei, na antiga aliança que Deus havia feito com o povo, que Deus, é claro, ele diz aqui, eles anularam tudo isso. Então Deus agora entende que isso não será mais necessário nessa nova propositura de aliança que ele está propondo para esse povo. E Deus faz uma nova aliança capaz de todas as pessoas fazendo parte desse projeto de Deus de redenção cumprirem essa nova aliança. Não há mais necessidade de nós matarmos um bode. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que não foi com sangue de touros. Não há mais necessidade da gente matar um bode, não há mais necessidade da gente queimar incenso, não há mais necessidade da gente ter um sacerdote único que vai lá na presença de Deus e faz a apresentação. Não há necessidade da gente instituir um tabernáculo com a mesa de pão, com as luzes, com a bacia. Não há mais necessidade disso. Porque na nova aliança que Deus está propondo, uma promessa em Jeremias 31, isso se cumpre a partir de Cristo. Quando João Batista vai batizar Jesus, que Jesus acaba de ser batizado, que ele sai do Rio Jordão, João Batista diz uma palavra-chave, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não de um povo, não de um simples povo, mas do mundo. Então sobre Cristo estava agora a missão de cumprir todos os elementos do tabernáculo. Veja, se lá antigamente tinha o tabernáculo, tinha a porta, tinha um caminho, tinha a mesa de pão, tinha as luzes, tinha o altar de incenso, tinha o Santo dos Santos, tinha o véu, aquele negócio todo.
tinha a bacia d'água, aquela coisa. Jesus, quando ele chega no Novo Testamento, e aí ele cumpre nele na Nova Aliança, em Hebreus é claro, quando ele diz assim, olha, em Cristo, porque tudo que havia sido feito da antiga aliança, era sombras do que agora está sendo realizado em Cristo. Irmãos, naturalmente, nenhum de nós aqui, pastor Alessio, tinha condição de manter uma aliança daquela. Imagina a gente ter que todo ano matar um bode, fazer aquele sacrifício todo, se purificar, aquela coisa toda. Mas Cristo, ele levou sobre ele todas as nossas dores, a palavra de Deus diz isso. E aí o que acontece? Em Cristo ele diz, eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou a água que jorra da vida eterna, eu sou o Salvador, ele é o sumo sacerdote, e na cruz ele se tornou o Cordeiro de Deus que remiu os nossos pecados, derramando sangue uma vez por todas. Em Cristo está a nova aliança. E por que a necessidade de uma nova aliança? Efetivamente, porque nenhum de nós aqui, irmãos, tinha condição de manter as estruturas, as exigências daquela antiga aliança. Era muito ritual, era muita coisa, era muito detalhe, e a gente não tinha condição humana de dar conta daquilo. Mas Cristo veio e se tornou o texto da nova aliança. E ele mesmo disse isso ao ministrar a ceia, um dos momentos mais célebres do Salvador com o seu povo. Ele disse lá em Mateus 26, 26, ele disse, olha, eu estou indo, mas eu quero que vocês comam do pão, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Ele era o sangue, ele derramaria o seu sangue de uma vez por todas por nós. Isso foi necessário? Foi. Por que Deus vira essa chave? Porque Deus entende que a antiga aliança foi anulada, mas a nova aliança em Cristo, ela é celebrada, em que nós, pecadores redimidos, encontramos em Cristo, pelo seu sangue derramado, a assinatura de uma nova aliança. Na celebração da ceia, está lá sendo dito, né? Esse cálice é a nova aliança. Então, ele derramou o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Agora, interessante é que a primeira aliança, Deus é quem tomou a iniciativa de fazer daquele povo o seu povo. Bastaria tão somente que o povo observasse todos os preceitos do Senhor, mas o povo falhou, né? O povo quebrou. Não foi Deus quem quebrou, foi o povo que quebrou. Eles anularam a aliança. Exatamente. Na nova aliança, há uma certa semelhança também, porque é pela fé, em obediência, em submissão, que nós temos assegurado o cumprimento de todas as promessas de Deus nessa nova aliança. Mas quando o homem o rejeita e não quer compromisso com o Senhor, obviamente fica fora de todas as promessas, de todas as bênçãos dessa nova aliança. Amém. Gostaríamos de passar horas aqui trazendo as perguntas dos irmãos, que foram mais algumas. Mas gostaria de pedir aos pastores para darem as palavras finais, ou vamos de mais uma perguntinha, ou palavras finais? O tempo, infelizmente, não permite, senão a gente continuaria batendo um papo, né, pastor Silvio? É verdade. Coisa gostosa é falar Bom sobre demais. a Bíblia, a gente continuar demais. estudando e lendo a palavra de Deus. Mas Guto, outro dia eu estava... Aliás, você estava presente quando eu pude fazer uma palestra para os seminaristas lá em Ravenna, e dentre as coisas que eu disse, eu fiz uma confissão. Digo, se eu tivesse... E se iniciasse um ministério hoje, um ministério pastoral, ou a própria vida cristã, se começasse, eu leria muito mais a Bíblia do que li durante todo esse tempo. A Bíblia é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. A Bíblia enche o coração da gente de paz. A Bíblia nos ensina o caminho que deve ser trilhado. A Bíblia revela toda a vontade de Deus. A Bíblia nos mostra Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. A Bíblia nos enche de esperança. A Bíblia traz conforto ao coração. A Bíblia nos mostra como realmente devemos proceder para ter uma vida com Deus. Então, se eu posso deixar aqui uma última palavra e um conselho, é nesse sentido: leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, façam reflexões diárias na palavra de Deus, bebam e comam a palavra de Deus. Só há benefício, só há bênção na leitura das Sagradas Escrituras.
Amém. Pastor Silvio, quer dar mais alguma palavra? Muito bom, pastor. Eu acho que essa recomendação ela é valiosa para nós nesse tempo, né? Quando a gente lê a biografia desses homens, eu gosto muito de biografia desses homens antigos, mas da nossa era cristã, não é? Você vê aí a vida de Lutero, Jonathan Edwards, John Wesley, Calvino. Você olha para a vida desses homens, John Hus, gente, o próprio David Brainerd, um santo. Eu digo a vocês, eles eram homens como nós, Guto. Eles eram carne e osso como nós. Eles tinham as mesmas aflições que muitas vezes... George Miller. Gente, o William Tyndale, gente, aquele homem fez um acordo com o rei para tradução da Bíblia. Esses homens, eles eram homens iguais a nós. Eu penso, pastor Alessio, que a diferença um pouco é que esses homens tinham mais vida de devoção com Deus, sabe? Só isso. Eles buscaram, só isso é simples, até simplório, mas não. Pastor, para puxar um pouquinho mais para perto, eu sempre tive uma admiração profunda pelo saudoso pastor Davi Gomes. Davi Gomes. Davi Gomes era um homem de Deus, um homem símbolo da nossa denominação. Que tinha eu não digo um domínio, mas que tinha um conhecimento da palavra de Deus. Quando ele pregava, era Bíblia pura. Uma paixão, Ele realizou uma obra extraordinária, né? Deixou um legado para a denominação batista de maneira muito especial. E aí, irmãos, eu fico pensando, né, pastor Alessio, com toda sinceridade, e Guto, se me permite, eu acredito também que nós estamos diante também do pastor Alessio, que é um modelo para a nossa vida, sabe? A graça de Deus, o pastor Alessio pregando, aquela coisa da simplicidade, da vida com Deus, esse negócio muda a perspectiva de vida, de ministério. Nós estamos aqui fazendo esse bate-papo diante de um templo grande, e há pouco eu perguntei ao pastor, e aí, pastor, quando o senhor chegou aqui, igreja pequenininha, sonhou isso tudo? Não sonhei, nunca pensei nisso tudo. E Deus foi fazendo. Mas por que fez? Houve método de crescimento de igreja? Não. Houve um modelo que o pastor foi lá buscar nos Estados Unidos? Não. Houve agora a gente vai... Não. O diferencial, irmãos, na vida de um homem de Deus, Guto, é dependência do Senhor. Sobretudo pregar a Bíblia pela Bíblia e pregá-la não apenas como um professor, mas pregá-la como alguém que tem contato com ela. Essa é as minhas considerações. Eu acho que, como o pastor Davi Gomes, esses homens que eu citei são vultos do passado históricos que nós conhecemos agora pós-reforma, mas tão contemporâneo, pastor Davi Gomes, pastor Arlés, tem pastores bons na denominação batista, né? Homens de Deus nesse Brasil afora. Mas nós, e você que é um seminarista, Guto, e outros, Murilo, está aqui conosco, seminarista e demais seminaristas, o caminho para o progresso na vida é depender dessa palavra, sabe? É buscar o Senhor. A palavra de Deus, ela é inerrante. O pastor Alessio falou aqui algumas vezes, inerrante mesmo, suficiente, não precisa de ser corrigida, ela está aqui. Se a gente quer pregar, se você quer sucesso no seu ministério, sem a pregação da palavra de Deus, esteja certo que você está fadado ao fracasso. Poderá haver uma comunidade de pessoas numerosas, mas sem base bíblicas. E todo povo sem base bíblica, no primeiro vendaval, ele desincha. Essa comunidade infla, mas ela vai desinchar. Então, você quer manter uma vitalidade na vida da igreja, na sua vida, no seu casamento, é a palavra de Deus. Ela é por ela. Lutero disse que, a hermenêutica de Lutero, ele disse, a Bíblia interpreta a si mesma. E a gente tem, não como saudosismo, não, a gente tem homens de Deus hoje que a gente pode olhar e dizer assim, esse homem me representa, eu quero seguir esses passos. E aí você olha e fica aí a dica. Uma outra dica valiosa, evita, irmãos, a todo custo, comprar bíblias de estudo só porque você acha a capa bonita. Nem tudo que reluz é ouro. Às vezes a pessoa compra a Bíblia, poxa, gostei, Bíblia de estudo do fulano de tal que escreveu. Procura o pastor da igreja primeiro, pergunte a ele qual é a visão de entendimento bíblico. Nem é visão denominacional, não, eu digo bíblica, porque às vezes você compra uma Bíblia de estudo e o versículo lá diz um detalhe que é heresia pura, e você fica alimentando aquilo
ensinado até para a classe de EBD da sua igreja, da sua vida, não. Leia a Bíblia pela Bíblia. O melhor modelo é ler a Bíblia por ela mesma. E o pior de tudo, pastor Silvio, é que hoje existe algumas traduções em que propositadamente são retirados do texto bíblico algumas coisas que incomodam certos grupos. Sim. Então, Sim. eles fazem uma crítica, né, Isso. ao próprio texto e retiram do texto o que não se poderia ter tirado. Isso é perigosíssimo. E eu deixo a dica assim: estude a Bíblia pela Bíblia. Procure uma Bíblia sem nenhum estudo bíblico, leia a Bíblia por ela, leia uma vez, leia 5 vezes o texto. Não precisa ficar preocupado de ler ela toda somente, não. Leia o texto, leia várias vezes. Se tiver dúvidas, procure o pastor Arlécio. O pastor Silvio. Amém, glória a Deus. Deus Dadas abençoe. as considerações dos Muito pastores, obrigado. é uma bênção. Esse momento foi uma Obrigado. bênção. Espero que tenhamos mais ou menos assim respondendo perguntas. Você também, tendo uma dúvida, uma pergunta a respeito da Bíblia, pode perguntar aos pastores. E sempre, Grito, é bom dizer isso, a membresia da igreja, os amigos que estão nos ouvindo, nos assistindo também. Nós estamos sempre aqui, pastor Silvio, pastor Wallace, pastor Nicolas, eu, estamos sempre aqui, um telefonema, uma pergunta para o WhatsApp, uma visita, nós teremos sempre prazer em atendê-los. Amém. E baseada nessa visão de importância da leitura da Bíblia, no ano que vem fica a promoção. A partir do dia 11 de janeiro, daremos início ao novo plano de leitura da Bíblia em ordem cronológica. Faremos em 8 meses. E também teremos um segundo plano que se iniciará no dia 25 de janeiro, com duração de 10 meses de leitura em ordem cronológica. Mas, além de ler, é importante estudar também, né, pastor? E enquanto não podemos ter a escola bíblica presencial, nós continuamos pelos canais da igreja, online, estudando a Bíblia, né? E também a dica do ILC. Participe, ILC. faça o ILC, que é uma bênção para o aprofundamento na Escritura. Amém? Gratidão, Guto, pelo convite, gratidão ao pastor Arlécio, gratidão a Esther, nossa coordenadora do Ministério da Educação Cristã, pela favorecer esse tempo de estudo, né, de cronologia, a Lídia, da EBD. Deus abençoe vocês todos sempre. Amém. Deus abençoe a vida de todos os irmãos.